E se a pessoa que você mais confia for a que está escondendo o pior segredo? Hoje a gente vai falar sobre um livro que fez a gente desconfiar de todo mundo. Vamos conversar sobre Casamento Perfeito? Oi gente, eu sou a Jéssica. E eu sou o Marcelo. E antes da gente dar início ao vídeo de hoje, já te inscreve aqui no canal e deixa o teu like. Bora lá. Casamento Perfeito, da autora Jennifer Rose, foi lançado em 2024 pela editora Dark Side Books. É um suspense / thriller psicológico. Esse livro conta a história de um casal, o Adam e a Sarah, que aparentemente tem um casamento perfeito. Até que tudo desmorona quando uma traição vem à tona. E junto com isso, um crime. A partir daí, a história gira em torno de segredos, julgamentos e aquela grande dúvida: em quem a gente pode confiar? O Casamento Perfeito é aquele tipo de livro que a história já começa com um grande problema. Então já no ato, início da história, ele já te entrega a treta que vai ser no decorrer de todos os capítulos, de todas as páginas. É um tipo de história que ela pega o ritmo muito rápido. Então ela é uma leitura dinâmica, rápida, ela não é maçante, o texto é muito fácil de ser compreendido. É aquele tipo de história que eu gosto, que é cheio de reviravolta, que dá uma volta na tua cabeça. Então a história segue mais ou menos por aí. Como o Marcelo leu o primeiro livro, e ele teceu alguns mini comentários sobre um dos protagonistas, o Adam, e quando terminou, gostou do livro, eu fui ler o livro totalmente de peito aberto. Eu estava muito feliz que ele tinha gostado da história, porque dessa vez fui eu que indiquei o livro. Assim como o Marcelo falou, o livro, ele já te prende desde o primeiro capítulo, e o que eu mais gostei nesse livro foi que ele vai alternando os capítulos entre o ponto de vista do Adam e o ponto de vista da Sarah, e em todos os capítulos sempre tem algum questionamento ou alguma reviravolta. E aí tu fica ansioso para ler o próximo capítulo para saber como o outro personagem vai reagir àqueles acontecimentos. Só que no capítulo desse personagem também estão acontecendo coisas. Então a gente acaba que a gente fica muito envolvido com a história para ir lendo e entendendo o que está acontecendo. Não é um livro que fica parado. A gente sempre está acompanhando algo. Tá sempre acontecendo alguma coisa. Sabe aquele tipo de história que possui o lado A e o lado B, e cada protagonista da história tem acontecimentos e ações que estão norteando um caminho, e esses caminhos começam a se intercalar ao decorrer de todo o enredo? O Casamento Perfeito é exatamente isso. Para quem já leu Resident Evil, ou talvez tenha jogado alguns dos jogos, principalmente o 2, sabe que a história é assim. Lado A e lado B são de dois protagonistas diferentes, em que elas vão se encaixando ao decorrer de toda a história, mas é muito louco tu perceber que enquanto o personagem A tá pensando numa coisa, indo por um caminho, o personagem B tá numa situação completamente diferente, eles fazem parte do mesmo arco. E o livro todo é exatamente assim. A gente tem ali a narração do determinado personagem tá falando, que no caso é a Sarah e o Adam, e a história vai se desenrolando assim. A primeira impressão que eu tive lendo isso foi de um apego muito rápido em querer entender. Eu terminei de ler ali parte de um personagem, o capítulo dele, eu já fiquei pensando, caraca, e o que ele tá fazendo? Eu viro a página, passa pro personagem. E essa dinâmica vai indo até o final do livro. Sarah Morgan é uma advogada de sucesso e esposa do Adam Morgan. Ela é totalmente focada no trabalho e ela acaba deixando o marido um pouco de lado. Ela é uma mulher extremamente inteligente, fala o que precisa ser dito sem rodeios e parece sempre estar a 5 passos na frente, como se estivesse tudo muito bem calculado. Adam Morgan é um escritor, talvez frustrado, em ascensão. Durante a história, o Adam varia um pouco o sentimento que ele tem com o seu próprio trabalho. Hoje eu tô vestido de Adam. Aqui nós temos a Sarah Morgan, uma advogada. Perfeita a caracterização desses dois personagens. Sim. Então, o Adam é isso. Ele é um cara novo. Ele é um escritor, diferente da esposa dele, não seguiu no ramo jurídico, não é um advogado. Ele teve uma única publicação de um pseudo-sucesso dentre as obras que ele escreveu, e no momento da história ali ele está tentando conseguir um lugar ao sol.
lugar ao sol que eu falo é reconhecimento, dinheiro, talvez fama. Ele quer ser importante dentro da família que ele está construindo com a Sarah. A Sarah já chegou nesse ponto. Ela é uma advogada de muito sucesso, envolvida em vários casos, tem muito dinheiro. E o Adam tem aquele sentimento de que ele não contribui com muita coisa, porque está tentando, não chegou lá. Tem essa diferença. A Sarah está ali todo dia ralando, muito focada no trabalho, extremamente focada no trabalho, quase não tem tempo para a família, nas palavras do Adam. Está sempre a 5 passos, como nas palavras da Sarah no livro. E o Adam é esse cara aí, ele é um cara aparentemente muito gentil, não é muito inteligente, a gente já vai falar sobre isso, eu quero muito conversar com você sobre isso, mas é um cara, eu ia dizer com boas intenções, mas não é com, não tantas boas intenções. De boas intenções o inferno tá cheio, né? Já dizia o ditado. Exato, podia ter essa, eu até não sei se essa frase não tá no livro, depois eu vou ver. Nesse começo de livro, tu confiou em algum personagem? É assim, agora que eu sei o resultado da história, caraca, é difícil assim. A escritora conseguiu me confundir legal. Sim. Conseguiu me confundir legal. No começo eu não confiei em ninguém. Pra mim, todos são culpados até que se prove o contrário, né? Então, desconfiei de todos. No começo de todos. A gente que tá um pouco mais acostumado a ler suspense, thriller psicológico, a gente já... Todo personagem que aparece, a gente já fica meio de olho, meio desconfiado dele, porque pode ser qualquer um. Então eu também ali no começo, eu não confiei em ninguém. Então vamos conversar um pouco, pessoal, para apresentar para vocês um pouco a história, por enquanto sem spoilers, para ficar mais bacana da gente bater um papo com vocês. A história se inicia a Sarah Morgan e o Adam Morgan. É um casal, como a gente explicou, Sarah é advogada, o Adam é um escritor, em que o Adam traía a Sarah. Como a Sarah é uma advogada muito ocupada, na cabeça do Adam ela não tinha tempo para a família, eles não têm filhos, e principalmente para ele, né? O Adam é um cara aparentemente muito carente, é um cara que consegue o carinho e o afeto da sua esposa nas palavras dele. Eles tinham adquirido uma casa no lago, a Sarah comprou essa casa para que ele pudesse trabalhar mais focado lá e escrever os seus livros. Ela meio que investiu nele, vamos dizer assim, e nessas indas e vindas da casa principal deles para a casa do lago, casa essa que a Sarah só foi uma vez, quando compraram o imóvel, nunca mais apareceu lá, aparentemente nunca deu muita bola também, porque estava sempre focada no trabalho, viajando, audiência, aquela coisa. E quem ia pra lá era o Adam, não conseguia escrever nada, não conseguia produzir, aquela coisa, quando tu não tem nada na cabeça, né, oficina pro diabo, né? Sim. Ele acabou conhecendo uma menina num café ali próximo da região, como ele não tinha o amor, entre aspas, da Sarah, a atenção dela, o carinho dela, ele acabou procurando isso em uma outra pessoa. Ele conheceu essa menina, que é a Kelly Summers, a gente vai conversar bastante a respeito dela, em um café. Eles começaram a se relacionar, é uma traição, um relacionamento extraconjugal. Sim. E dado certo momento da história, bem no início ali, depois de uma noite, ele sai tarde da casa do lago para voltar para casa junto com a Sarah, porque ele dorme todo dia dentro da mesma casa, ele faz essas escapadas, mas ele volta de noite, né? Então, até para não ficar muito evidente o que ele está fazendo. A menina que está junto com ele fica dormindo, e ele sai dali, vai para casa, chega de madrugada lá. No dia seguinte, a polícia bate na porta dele, informando que encontraram na casa do lago uma mulher morta. E essa mulher é a menina que estava com ele. E a partir disso, então, a Sarah, a advogada criminal, passa a defender o Adam, seu esposo. No começo não faz muito sentido o porquê ela defende ele, mas ela deixa bem claro que somente ela, como advogada, vai conseguir defender ele e ajudar ele, como advogada, e não como esposa. Exato. Porque ali, a partir daquele momento, a relação deles fica completamente estremecida, mas ela vai e defende ele, começa a juntar provas para liberar o Adam dessa acusação de assassinato, porque ele foi a última pessoa que estava com a Kelly na casa do lago, então ele é o principal suspeito. A Sarah, ela descobrindo primeiramente de uma forma muito terrível, né, que o Adam se relacionava com essa pessoa,
e que ela apareceu morta. Ela é tirada, literalmente, do seu ambiente de trabalho para ir até a delegacia entender a situação. Chegar lá, tá nessa situação toda. Então a gente vê, nesse momento da história, muito do sentimento da Sarah em descobrir tudo aquilo, do interesse dela em querer defender mesmo assim o marido dela. Depois, mais pra frente na história, a gente acaba entendendo e vendo que realmente somente a Sarah para defender ele. Sim. Que teria o real interesse, que conhecia bem ele para poder argumentar e defender contra tudo aquilo que ele estava sendo acusado. Até comenta em alguns momentos da história que outros advogados não pegariam o caso, dadas as evidências muito fortes de que ele seria o assassino da Kelly, que é a menina que estava junto com ele lá na casa. Mas deixa eu te explicar um pouquinho melhor como é que essa treta toda acaba se desenvolvendo no decorrer da história. Sabemos então que a Sarah é uma advogada criminal, para sorte do Adam, a advogada criminal que vai defender ele. Imagina se ela fosse uma advogada de direitos sociais da família, que traz de pensão, não sei o quê. Tava lascado, cara, tava lascado, velho. Aí, assim como a Sarah quer defender o Adam, existem alguns personagens na história que querem ferrar com o Adam. Sim. Tem um ponto interessante. A Kelly, ela também era casada. Ambos eram casados. Ambos eram casados. É por isso que eu falo, cara. Você vai se relacionar, pra vida isso, tá, pessoal? Você vai se relacionar com alguém e essa pessoa é casada e ela tá ficando contigo, sabendo que tá casada, não fique com essa pessoa, caraca. Vai dar ruim em algum momento. Mas os dois eram casados. Exato, na cabeça cara. deles, eles não estavam fazendo nada demais. Ela era casada com um policial, velho. Sim. Olha o tamanho da porcaria que estava prestes a acontecer, mesmo se não tivesse acontecido o assassinato. Sim. Casada com um policial chamado Scott Summers. Não sei os dois sobrenomes aí, então os dois de fato realmente eram casados. O Scott trabalha na mesma delegacia que prendeu o Adam, que foi lá buscar ele em casa para prender ele. Porque a Casa do Lago é nesse condado que o policial Scott trabalha. Exato, isso mesmo. Então, obviamente, a delegacia dali vai agir na ocorrência. Então foi lá e prendeu o cara, né? Primeiro e único suspeito, né? E aí o Scott, que é esse policial, ele perde a linha. Chegam lá na delegacia, ele soca o cara, ele bate lá, porque o Scott amava a sua mulher, apesar de não saber que ela estava traindo ele, né? E vai lá, esmurra o cara, acusa ele de tirar o que era mais importante na vida dele. Então o Adam apanha bastante, né, nessa história. Sim. E essa é um dos momentos. E só que tem um detalhe interessante. No mesmo dia em que a Kelly foi assassinada, o Adam pegou o telefone dela e viu ali no telefone uma série de mensagens enviadas pelo Scott, marido dela, policial do condado, ameaçando ela. Eu vou te matar, cara, se tu não fizer tal coisa, eu vou te bater, sabe assim? Porque tu não me atende. Cobrando ela, sabe, tentando entender. Matar. Talvez ele estivesse desconfiando da Kelly, provavelmente. Sim. Talvez o perfil dele seja perseguidor, possessivo, sim, com certeza. Policial, armado, então, enfim, né, o cara tem um certo poder ali de controle sobre ela. Então o Adam viu aquilo como uma coisa abusiva, né, e ele teve até um sentimento de querer defender ela, até de terminar com a Sarah. Sim. Como a Sarah não tava dando bola mais pra ele mesmo, Sim. vou ficar com essa mulher aqui que eu tô pegando. O Adam teve esse pensamento, cara, eu vou terminar com a Sarah, não tenho mais nada a ganhar com ela, vou ficar com a Kelly. Acontece isso, então, na cabeça do Adam, depois que ele foi preso, por toda aquela abusividade, aquele medo de que ele fosse fazer algo com Kelly, principalmente se descobrisse que ela estava traindo ele, o Adam começou a achar, porque não foi ele que matou, ele se diz, né, não foi eu que matei, então ele começou a desconfiar do Scott, né? O Adam, ele se diz inocente, só que ele não lembra da noite em si. Tem flashes de memória do que aconteceu naquela noite. Ele lembra que ele se relacionou com ela, que ele foi no banheiro, voltou, se relacionou com ela de novo e que ele tinha prometido para Sarah que ele ia voltar para casa. Sim. Então, de repente, ele acorda no susto e vê que é, sei lá, 1h pouca da manhã e ele vai correndo para casa. Ele diz que tá muito escuro e ele vê que a Kelly tá toda enrolada no edredom, que ele acha que ela sentiu frio e tal. Então, a gente tá lendo
o ponto de vista dele, só que ele não lembra do que aconteceu. Mas ele se diz inocente. Isso acaba gerando uma dúvida na cabeça da gente também. Porque ele não lembra. Mas será que ele não lembra ou ele está dizendo pra nós que ele não lembra? Exato. Isso me pegou em diversos momentos do livro, eu pensando... Cara, será que ele não tá tentando me enganar todo mundo com esse papo? É muito interessante a gente pensar sobre isso. Fica muito legal a forma como que o livro vai passando isso pra gente, justamente por ser a visão de cada personagem. Sim. Porque enquanto o Adam está narrando ali que a polícia tá na porta dele, levando ele preso, cara, a Sarah, na parte dela, tá envolvida com um problema jurídico lá, tá tratando no escritório dela, com o assistente dela, com o chefe dela lá. Então, cara, são mundos que existem no mesmo lugar, mas que estão em rumos completamente distintos. O cara envolvido num puta problema e a mulher dele lá seguindo a vida dela trabalhando. Uma coisa que eu percebi no Adam é que ele não tem inveja da Sarah. Ele não tem esse sentimento de inveja, do tipo assim, ela tem sucesso e eu não, ela é rica e eu não. O que ele tem mesmo é uma carência de atenção. Sim. Ele quer a esposa disponível para ele quer ter filhos, então ele acaba justificando isso com essa traição, né? Porque a Sarah tá extremamente focada e acaba deixando o Adam meio de lado. Na verdade, o que eu penso é que na cabeça dela, porque à medida que a história vai acontecendo, a gente vai entendendo um pouquinho da cabeça da Sarah também. Sim, lógico. Como ela é muito ardilosa, muito calculista, eu acredito que a Sarah, quando ela conheceu o Adam, eles se conheceram ali na época da faculdade, os dois eram jovens e tal, ela olhou pra ele como uma aposta. E eles estão 10 anos casados e ele tá muito frustrado na profissão dele. Então acaba que ele está sendo meio que um peso pra ela. Sim. Então ela acaba deixando ele de lado porque ele não tá acompanhando o ritmo dela. A partir disso, a história vai sendo contada, eles juntando provas, tentando provar que o Adam é inocente. Só que assim, gente, o Adam é o personagem mais idiota da história. Ele é muito burro. Ele tem uma advogada de sucesso que está extremamente disposta a ajudar ele, sendo que ele traiu ela, porque se fosse comigo, eu ia dizer, tô nem aí, vai te lascar. Se fosse comigo também. Sabe? E ele só fica fazendo cagada. É assim, ó, o Marcelo, ele tava lendo, e aí ele ia pegar o livro, ele dizia assim, cara, esse cara é muito burro. E eu pensava, não é possível. Nossa, eu li 2 capítulos dele, eu já tava indignada com o cara. Ele é, gente, é sério, assim, ó, é difícil de defender ele durante a história. Imagina você aí na sua casa assistindo esse vídeo com esses 2 belíssimos apresentadores aqui. Você daqui a pouco tá sendo acusado de matar a sua amante. Chega a polícia, te leva preso e tudo mais. Imagina que alguém muito próximo de ti vai ser o seu advogado e te conhece perfeitamente bem. Teu irmão, teu amigo, tua mãe, sei lá. E aí vai tá fazendo de tudo, tá indo muito bem, inclusive, para poder provar que você é inocente. E aí, digamos assim, você não pode sair do seu cárcere privado. Isso é comum, qualquer pessoa acusada de algum crime, ela não pode sair do cárcere privado. O que é o cárcere privado? Às vezes é dentro da cadeia mesmo, ou às vezes é em casa. Então tu não pode sair dali, porque tu tá sendo investigado, cara. Tem a tornozeleira, que é uma forma de controle, né? Isso, você sabe como é que funciona um problema de crime. E o que o nosso querido amigo faz? Ele sai do cárcere privado. Porque ele acha que é o Sherlock Holmes. Ai, sim. E vai achar como se fosse o Batman, o responsável pelo crime, e vai levar ele amarrado até a cadeia e mostrar, esse aqui é o bandido. Não, como ele é autor, na cabeça dele, ele tá criando uma fanfic. Sim. E ele vai conseguir resolver. Porque no meio disso tudo, o agente dele liga pra ele e diz assim, cara, tu tá sendo acusado de um assassinato. Tá na hora de tu escrever o teu ponto de vista da história. E aí o Adam diz assim, mas eu não sou o assassino. E o agente dele diz assim, não interessa. Já tem gente disputando o título do livro. Já tem gente querendo fazer a adaptação. Isso vai gerar milhões de dólares. E aí o cara, ele fica deslumbrado. Porque apesar dele se dizer inocente, né? É o dinheiro. Gente, o dinheiro corrompe, assim, ó,
Muito rápido, Muito cara. rápido, muito rápido. Diga-se de passagem, o agente dele é um excelente agente, velho. Pô, em ponto comercial, velho, pô, assim, é isso aí, velho. O cara é... Mas, caraca, é esse tipo de coisa, velho. Pô, tu tá numa situação grave ali de crime, em que certas coisas, cara, não é de bom tom que você faça. Você não deve mandar mensagem pras pessoas perguntando se a pessoa matou, assim. Jéssica, por um acaso tu matou uma mulher chamada Kelly Summers? Não, tá, obrigado, boa noite. Assim. Tem coisa de bom tom que tu não deve fazer, que tu tá sendo investigado. Mas é daí lá pra ladeira abaixo, mas assim, eu me diverti. Foi engraçado. Foi aquele estresse divertido. Porque exato. tem umas cenas assim, a Sarah tá lá louca, ter justificativas, né, pra tentar provar a justiça que ele é inocente e ele tá preso numa prisão domiciliar na casa do lago, né? Exato. E aí ele tá de pijaminha limpo, comendo uma torradinha, tomando... Tipo, ele tá, sabe, tendo devaneio sobre as comidinhas dele. A Sarah um dia pega e vai lá na casa levar umas coisas pra ele, porque como ele não vai poder sair, ela leva uns suprimentos pra ele e tal. E aí a preocupação dele é se ela ainda ama ele. Olha o cúmulo, cara. O cara traiu a mulher dele, a amante apareceu morta na casa que a mulher dele comprou pra ele. A mulher dele tá defendendo ele e tá preocupado se ela ainda ama ele, cara. Ai, olha isso, velho. Ela me perguntou tal coisa. Ai, será que ela ainda me ama? Então, basicamente, a história gira em torno disso, do Adam e da Sarah, e de resolver o crime de quem matou a Kelly Summers. Exatamente. Esposa defendendo o marido. Isso. No tribunal. Marido adúltero. Exato. Ele já tinha que ir preso por causa desse crime já. Adultério isso é aí. crime. Não sei se lá nos Estados Unidos é crime, mas aqui no Brasil é crime. Aqui no Brasil é crime, sim. É crime, Não faça isso, dá um chabuzo. Mas não só por causa do crime, né? Por favor, vamos ter respeito pela pessoa que vocês estão se comprometendo, né? Exatamente. Agora nós vamos começar a falar dos pontos positivos dessa história. O ponto positivo pra mim foi que a leitura é muito fluida. Essa coisa de alternar entre os pontos de vista do Adam e da Sarah, pra mim foi maravilhoso de ler. Eu não fiquei perdida na história, foi bem fácil de acompanhar. O livro também não teve muitas idas ao passado, ele já começa ali a história no presente, é um momento e outro que conta ali, como é que ele conheceu a Kelly e tal, mas a história gira realmente em torno ali desse crime, do que está acontecendo no momento. Um ponto positivo que eu achei muito interessante nesse livro, a autora trazer pra gente a visão de um advogado profissional, a parte do Adam nem tanto, mas a parte da Sarah sim. A visão de um advogado, um profissional da área criminal, e fazer a gente entender como aquilo funciona de uma forma muito intrigante e muito fácil de se entender. Sim. Tu não precisa voltar páginas para reler o texto, a gramática, o vernáculo do livro, são textos simples e cara, é muito rápido de tu ler, e é chiclete, cara. Eu gosto disso, sabe? Assim, quando tu tem um texto fácil, tu não precisa usar palavras complexas para te explicar, ensinar uma coisa. Se tem uma maneira mais simples e mais interessante, intuitiva de tu ler, que te faz ter vontade de continuar lendo ainda, de querer ir atrás daquilo ali, inclusive. É que depois de ler O Fim da Eternidade, o Marcelo leu O Casamento Perfeito. Eu acredito que a diferença de escrita pra ele foi muito maior do que pra mim. Eu já imaginava que O Fim da Eternidade ia ser um pouquinho mais rebuscado, mais complicado e tal, ter termos mais técnicos. Mas eu entendi o que tu quis dizer, sim. que ela traz termos técnicos da profissão dela, mas que são muito atuais e são fáceis da gente entender. Exato. Apesar desse crime ser lá nos Estados Unidos, não é tão diferente do que aqui no nosso país, apesar de sentenças serem diferentes e tal. E, por exemplo, você pegar na internet um processo judicial de qualquer coisa, criminal, civil, enfim, e dá uma lida no texto de um processo criminal. É um vocabulário complexo, sabe assim, é muito formal, sabe assim. Sim. O autor poderia ter usado nos textos dele ali, palavras usadas no documento oficial. E não, ela passou pra gente de uma forma muito tranquila. Muito fácil de muito entender. Fácil. Um outro ponto positivo pra mim foi desconfiar de todos os personagens. Eu, particularmente, eu amo isso. Amo ser feita de tonta.
porque eu leio já suspense há um bom tempo, então eu já tô meio que acostumada a desconfiar de todo mundo. Porque de vez em quando um personagem solta um negócio e aí tu já vai tentando puxar lá pela memória qual dos personagens que fez aquilo ali que o personagem tá narrando. Então eu acho muito legal isso. Um outro ponto positivo para mim foi a quantidade de páginas do livro, o tamanho do livro em si. O autor, ele sabe escrever bem uma história. Tu não precisa de um livro de 1000 páginas para te passar aquela experiência, aquela emoção toda para quem tá lendo. Então é um livro curto, são 300, de história mesmo, acho que são 310 páginas, é um pouquinho mais ali. Sim. Mas de história são as 310. Então eu não senti que faltou, sabe assim. Fechou, a história se concluiu, eu entendi tudo, mas um terceiro ponto, a história fecha redondinha. Sim. Pra mim ali, ela fecha redondinha. Inclusive, agora eu vou entrar num ponto negativo pra mim. Eu achei que algumas pontas ficaram soltas, mas eu tenho um adendo bem importante pra falar. Existe um mistério aí na história, além do mistério principal, que é sobre o passado da Kelly Summers. E já entra na história como um mistério. E eu gostaria que esse mistério tivesse sido resolvido, porém não é resolvido. Então foi plantada uma sementinha ali de mistério, o que será que aconteceu e tal, e não foi resolvido. Eu sei que o foco da história não era esse, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito pelo certo, eu sou muito o correto, e eu gostaria de saber o que aconteceu. E pra mim foi o único ponto negativo da história, assim. Eu achei que podia ter sido revelado um pouquinho mais sobre o passado daquele. É uma personagem que faz toda a diferença na história, né? Ela é assassinada, é por causa dela que tudo aquilo ali tá acontecendo, mas ela é um pouco irrelevante na história, assim, a gente não sabe muito sobre ela. Então isso aí eu queria ter um pouquinho mais de... conhecer um pouco mais dela, mas enfim, não era o objetivo da história, né? Sim. O único ponto negativo pra mim, né, de toda a história, eu acho que talvez tenha sido o pouco desenvolvimento de alguns personagens. Tem alguns personagens ali que são alguns são descartáveis, cara, assim. Sim. Whatever. Porém tem outros assim que eles aparecem ali, tem uma certa relevância, ou até também, talvez um segundo ponto de atenção ali, a falta de relevância de alguns personagens que eu acho que eles deveriam ser mais relevantes na história. É a falta de desenvolvimento, tá dentro da mesma coisa. Então eu acho que o único ponto é esse, assim, alguns personagens ali realmente são interessantes, eu gostaria mais de saber sobre eles, gostaria que eles tivessem participado mais de alguns arcos ali, que eles poderiam ter ajudado a desenvolver melhor a história ali. A história, ela é muito, 90% talvez, focada Adam e Sarah, né? É aquilo ali, é os dois pilares da história. Mas existem outros personagens ali que poderiam ter sido melhores desenvolvidos. É o único ponto que eu vejo. Mas agora eu também lembrei de uma coisa, um ponto pra falar aqui. Esse livro tem uma continuação. Fica o questionamento se daqui a pouco esses personagens que a gente queria um pouco mais de desenvolvimento, talvez o da Kelly não, porque ela foi assassinada, né? Mas esses outros personagens que são citados nesse primeiro livro, se eles não tem um pouco mais de desenvolvimento nesse segundo livro. Sim, então talvez seja proposital. Talvez seja proposital o autor ter feito dessa forma. Não lemos a continuação ainda, não sabemos. Sim. Mas falando do primeiro livro, se a gente ler o segundo, a gente volta aqui, daí a gente fala desses pontos. Isso. Mas do primeiro livro, acho que... E a minha nota para esse livro foi 5 estrelas. Eu adorei a história. Eu lembro que quando eu comentei com algumas conhecidas que eu tava lendo esse livro, ela comentou que já tinha lido e não tinha gostado muito, mas o Marcelo já tinha lido e tinha gostado, então pra mim tava tudo certo. E eu realmente gostei do livro, e eu indico pra ti que gosta de suspense. Ele não é um livro com muitas mortes e com muito sangue, ele é mais um thriller psicológico, ele realmente mexe com a cabeça dos personagens e acaba deixando a gente meio atento, onde que a gente começa a prestar muita atenção em tudo que os personagens estão fazendo ali na história. A minha nota pro livro, 4.5, vai. Eu gostei muito da história mesmo ali. O final dela ali, poderiam ter uns incrementinhos ali a mais. O final da história é bom, tá? Quem lê vai ser satisfatório, eu acredito. O livro fecha redondinho.
Sim, A história toda sim. se fecha, tudo se explica, respostas básicas estão ali. Eu indico ele para pessoas que gostem de suspense policial, Sim, thriller. sim. Se tu quer um livro assim para te ler tranquilo, sabe assim, não tem cena de sexo explícita, nem matança extrema, nem nada disso. Um livro assim com uma leitura muito gostosa, cara. Se tu quer um livro rápido para ler, com uma história que fecha redondinha, sem muito rodeio, e gosta principalmente de suspense policial, de thriller, de aquela coisa de Sherlock Holmes, de procurar, de achar o suspeito, é ou não é, esse é o livro pra ti. Então agora a gente vai encerrar o vídeo aqui sem spoilers e a partir de agora a gente vai começar a falar do livro com a revelação do assassino, porque a gente quer muito falar sobre, a gente não tinha conversado ainda sobre a história. Então se tu não quer saber quem foi o assassino, já para de assistir o vídeo, espera um pouquinho, para de assistir daqui a pouquinho, não esquece de deixar o teu like aqui e comentar aqui se tu gostou do nosso vídeo de hoje, se a gente deve ler a continuação e se tu já leu, se tu adivinhou quem foi o assassino. Coloca aqui pra gente comentários, a gente vai ler os comentários de vocês, a gente vai trocar uma ideia com vocês ali sobre isso. Quem já leu, passe a perspectiva, o que vocês acharam da história, deixa o like, compartilha o vídeo nas redes sociais aí, ajuda esse canal a crescer, dá essa força pra gente poder trazer mais conteúdo, com mais qualidade pra vocês, aí é sempre um prazer estar conversando com vocês. Então é isso, e a partir de agora, com spoiler. É a nossa zona de spoiler. Quem vocês acham que matou a Kelly Summers? Opiniões se elas leram o livro, porque tem vários personagens que são suspeitos ali de matar a Kelly. Tem o marido, tem o Adam, que é o principal suspeito. Tem outras pessoas ali na história. Quando a Kelly é morta, eles descobrem que ela está grávida. Sim. Eles fazem testes nela e ela tem esperma dentro da vagina dela de 3 DNA diferentes. Então, ela estava se relacionando com o esposo dela, com o Adam, e tinha um terceiro DNA. E aí a gente passa a história inteira sem saber de quem que é esse terceiro DNA. E ela também, né, estava grávida e o filho era do Adam. Exato. Então ele vai ser julgado por duplo homicídio, porque ele matou a Kelly e o bebezinho. O Adam não sabia disso, tá? Ele acabou descobrindo e ele sofre muito por conta disso no decorrer da história. O Adam, ele é então acusado por duplo homicídio. Isso. Lá no condado onde eles moram, lá onde ele está sendo julgado, quando uma pessoa comete duplo homicídio, ela vai ir à júri popular, ou seja, vão ter jurados que vão analisar o caso, e o réu, que no caso é o Adam, quando ele vai se apresentar pro juiz, ele tem 2 respostas a dar pro juiz quando o juiz perguntar para ele: foi você que matou a Kelly Summers? Ele vai se declarar inocente ou culpado. Ou culpado. Se ele se declarar culpado, ele vai cumprir uma pena de aproximadamente uns 20, 25 anos de cadeia, regime fechado, não tem como sair. Vai cumprir a pena e sai da cadeia. Se ele se declara inocente, ele vai aí ao júri popular, ele vai ser julgado pelas pessoas, vai ter a defesa e o protesto ali, e se o júri condenar ele não pega a cadeia de prisão, ele pega pena de morte. Isso, execução. Execução. E o Adam, ele se declara inocente, né? Porque ele é inocente, ele fala pra todo mundo que é inocente. E a gente acaba descobrindo que ele realmente é inocente. Ele não é o assassino. Um resumão, tá, pessoal, pra gente poder passar pra vocês a conclusão da história. Adam, Morgan, Sarah Morgan são casados. Ele traiu a esposa, ele está sendo acusado de ter matado ela, depois descobre-se que ela estava grávida, ele está sendo condenado por duplo homicídio. A história toda se desenvolve então a Sarah defendendo ele, ele vai para mais de uma audiência lá e ela tenta argumentar e tudo mais, ele foge da prisão para tentar achar pessoas que vão ajudar a provar a inocência dele. Que ele acha ele acha que vai acontecer. Então tem fuga, ele se esconde, ele começa a acreditar que ele não vai conseguir provar e que a Sarah também não vai conseguir provar a inocência dele, então ele tenta por ele mesmo conseguir, de qualquer forma que seja, provar a inocência dele, e ele começa a fazer um monte de cagada durante a história, foge, começa a ligar para pessoas, perguntando se conhecia a vítima e tudo mais. E nada disso dá certo, ele acaba indo pra cadeia de novo, e aí se vai pro final da última audiência dele,
a Sarah dá todos os argumentos lá que ela tem à disposição para defender o Adam. E aí, na virada de página, se passam 11 anos e a Sarah começa o texto dela dizendo: hoje eu vim para a execução do Adam. O texto acaba, pessoal, na página antes disso, com os dizeres do juiz. Sim. Do resultado jurados ali. Sim. E o Adam Morgan foi, reticências, passam-se 11 anos e aí a Sarah nos conta. O Adam foi condenado e ela tá indo no dia da execução dele dentro do presídio para visitar ele. Ela vai vestida, que eu acho importante dizer, vestida de branco. Isso deixou o Marcelo muito impressionado. Muito impressionante. Ela vai vestida totalmente de branco. E o que me pegou muito, que ela começa falando assim: hoje é o dia do julgamento do Adam, vai ser a sua execução. Eu vim aqui para poder fechar um ciclo. Isso. Fechar um ciclo, terminar com essa história. Ela não conseguiu provar que ele era inocente, ele vai morrer. E no dia... E aí que me pegou. No dia seguinte, ela fala que o casamento dela está marcado e que isso vai ser uma coisa que vai começar uma vida nova, que por isso que ela decidiu se casar. E ela tá indo ali para dar um adeus final pro Adam e botar uma terra em cima daquilo ali e fechar essa história toda, né? E esse último capítulo, ele tem um peso enorme na história. Tanto o Marcelo quanto eu, na hora de ler o final do livro, é uma coisa assim que tu não consegue parar de ler. Sim, sim. Agora eu vou falar o que eu senti lendo. Eu fiquei completamente chocada com a frieza Sim. da pessoa. É bem tensa essa leitura, o texto começa a ficar mais tenso. Palavras simples, mas que elas possuem muito peso. Então a gente vai lendo ali, ela adentra dentro da cadeia, mandam buscar o Adam na cela, ele vem e visualmente ele já está muito quebrado pela cadeia. O correr da história deixa-se claro ali que o Adam é um cara bonito, Sim. é um cara bem cuidado, de família que tem dinheiro, sempre com roupa de marca, com cabelo bem feito, tinha uma Land Rover, tinha uma casa, tinham casas de alto padrão, tudo por conta da Sarah, mas ele tinha esse luxo na volta dele. Ele não era uma pessoa humilde de falta de dinheiro, sempre teve muito dinheiro, a família dele já tem dinheiro. E aí ela vê o oposto, uma pessoa careca, barbuda, quebrada pelos anos de cadeia. Imagina, desde a sentença dele, se passaram 11 anos e a Sarah quase não visitou ele durante esses 11 anos. Então ele está completamente quebrado. É o dia da execução dele, ele sabe que ele vai ser morto daqui a algumas horas, e aí ele senta numa sala ali para ter uma conversa final com a Sarah, que é a esposa dele. E ali eles começam um diálogo ali aquela coisa do Adam se desculpando para ela por tudo que fez, por ter traído, por não ter sido um bom marido. A Sarah, ela tá numa situação mais de ouvinte do que falando. Ela segura a mão dele, aperta a mão dele algumas vezes ali, como sentindo a tristeza dele, os pesares dele. Então eles vão tendo um diálogo nesse sentido aí, meio que fazendo um flashback de tudo que eles viviam juntos, que eles passaram até a tudo que aconteceu. E a Sarah dá um certo conforto pra ele ali naquele momento, diz umas palavras pra ele ali, né? Sim, mas o que eu percebi lendo esse último capítulo é que pra Sarah é tudo muito superficial. Sim. E ela tá indo ali cumprir um protocolo. Porque ela ainda continua casada com o Adam. Ela não pediu o divórcio, ela continua casada com ele. Então ela vai lá pra ver a execução e ela vai ser viúva naquele dia e aí ela vai casar no outro dia. Isso, verdade. Então ela tem 10 minutos conversa com o Adam, que os dois vão conversar, e ela marca o tempo dessa conversa. Exato. Então pra ela só tem na cabeça dela que ela só precisa de mais 10 minutos pra encerrar aquilo ali. Pra ela é um encerramento. Gente, assim, ó, é bizarro. Ela vai metódica no negócio. Eu achei que ela ia chegar ali triste pela situação, muito emocionalmente afetada. E não, tu vê uma mulher firme, cara. Que ela foi ali como se fosse o trabalho dela ali, sabe? Assim, cumprir o protocolo. Cumprir o protocolo. Fechar aquele trabalho, fechar aquele ciclo ali e bora partir pra outro, cara. Então... E o Adam não, cara. O Adam tá completamente quebrado ali, cara. Ele tá completamente destruído ali. Desacreditado de tudo. E aí eles têm uma conversa ali, mais esse âmbito emocional, razão, mais ou menos isso daí.
E aí termina-se a reunião deles ali, os 10 minutos, o guarda chama a Sarah pra sair, e aí ela se posiciona atrás dele. Só não me lembro se ela põe as mãos nos ombros dele, faz um carinho, uma última massagem, alguma coisa assim. E aí ela chega no ouvido dele e ela fala pra ele: eu tenho certeza que não foi você que matou a Kelly. Assim, essas foram as últimas palavras dela. E ela sai. Ele. E ela sai da cela. Vem o capítulo final isso, dele. Daí vai pro capítulo dele contando até o momento da execução. Ele sai da sala ali, aí tem uma reflexão do Adam com a gente, com o leitor. Ele conversa com a gente ali sobre tudo que ele fez na vida, tudo que ele deixou de aproveitar, os erros que ele cometeu. Ele está sendo levado para a sala de execução. Sim. É colocado na maca ali, ele vai ser feita uma aplicação de um medicamento, matar ele, né? Enfim. É assim que é feito nos Estados Unidos. Essa parte eu achei muito pesada porque, assim, ele é amarrado ali, tem um vidro, porque nos Estados Unidos os parentes, as vítimas, as pessoas podem assistir à execução do condenado, tanto os parentes da vítima quanto os parentes do acusado. Isso, é um direito que eles têm lá. Até não sei se não é uma obrigação, não sei. Sim. Eles podem assistir à execução. Então tem um vidrão, que nem uma sala de interrogatório, ele tá do outro lado do vidro, aí tem uma equipe médica lá pra pegar e fazer a aplicação do veneno da morte, digamos assim. O pessoal do presídio pergunta se ele quer a presença de um padre, de um rabino, alguma coisa mais religiosa, assim. Ele fala que não. Estrofes finais do texto do capítulo do Adam ali, ele começa a narrar pra gente enquanto ele tá morrendo, literalmente isso. Começa a gritar tudo o que aconteceu nesse caso da Kelly. Ele começa a falar o nome de todos os suspeitos que ele acreditava que tinham sido os causadores da morte, as certezas que ele tinha, como se fosse um lapso de loucura final, sabe? Sim. Assim. E ele vai narrando que o olho dele vai fechando, que vai se escurecendo, que é o momento que ele tá morrendo de fato ali. Sim. E aí termina o capítulo do Adam, é o último capítulo dele. A gente volta para um capítulo final com Sarah. E a Sarah vai assistir também a execução dele. E ali na execução, os familiares do Adam estão ali, né? Então os policiais ali estão assistindo a execução, que fizeram toda parte do enredo, né? O Scott, que era o ex-marido dela, o policial Stevens, que faz parte da delegacia de polícia ali. A Eleanor, que é a mãe do Adam. E aí a Eleanor, cara, é uma pessoa complicada. Antes de a gente falar o que a Sarah fala pra ela, eu vou deixar a Jéssica falar um pouco sobre a Eleanor. A Eleanor é a mãe do Adam. E ela é uma mãe que eu, como mãe de menino, eu preciso ter muito cuidado pra não ser assim. Ela é aquela mãe super protetora, que o filho dela é perfeito, o filho dela é maravilhoso, coitadinho. Sim. Ele cometeu esse erro porque a Sarah não foi uma boa esposa. Sim. Então ela é muito insuportável. Todas as cenas que ela aparece, ela tá, o filhinho dela, ela chama de filhinho. O filhinho dela, que ele é perfeito, que foi um deslize o que aconteceu, mas que ele não é culpado. E também, se a Sarah tivesse dado atenção pro casamento dela, ele não teria ido trair ela. Cara, ela é insuportável. Ela é insuportável. Então fica aqui um alerta e um pedido pra ti, que é mãe de menino, não seja assim com o teu filho. Os nossos filhos são lindos, são maravilhosos, mas ninguém é um alecrimzinho dourado. Criem homens de verdade, que assumam seus erros. Sim. Porque a Eleanor, ela é insuportável. Sério, gente, cada vez que ela aparecia no livro, eu tinha um ranço, um ódio. Sério, essa personagem me irritou muito, 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 muito. Porém, ela é muito real, porque a gente sabe que existem mães que são assim. Sim, ela é muito real. A Eleanor, cara, toda vez que ela aparecia na história, não tinha nada de construtivo que ela fazia. Eu entendia o propósito dela estar ali na história. Faz sentido, é a mãe do cara, né? Ela vai estar ali, óbvio. Mas ela realmente, ela não confiava em ninguém pra defender. Ninguém é bom o suficiente pro filho dela, nem mesmo a Sarah, que era quem estava defendendo ele, inclusive. Então ela atrapalha a investigação, ela tenta procurar outras pessoas para defender o Adam. Cara, ela realmente é muito difícil essa personagem. E aí, no final de tudo, ela incomoda muita gente como leitora. Ela faz a gente ter nojo dela, a gente tem vontade de bater nela, sabe? Assim, a gente pega um desgosto. Eu acho que o autor fez de propósito essa personagem por conta do final que acontece com ela.
No final, ali na execução, a Sarah narra pra gente que a Eleonora, a mãe dela, mãe dele, tá assistindo o Adam se contorcendo enquanto o veneno tá entrando lá e tá fazendo ali a execução do Adam. Ela tá chorando e tudo mais. Aí ela chega lá do lado da Eleonor, dá uns pêsames ali pra ela pelo que tá acontecendo. A Eleonor tá em prantos, pedindo desculpa pra Sarah por tudo que fez. A pessoa reconhecendo que fez cagada durante toda a vida. E a Sarah tá ali plena, ouvindo ali sem nenhuma lágrima, sabe assim, com um tom meio sarcástico, né, em torno dela. E o que eu achei fenomenal é que, assim, tá aquela situação extrema, assim, tu tá vendo uma pessoa ser morta, executada ali na tua frente ali, e ela chega pra Eleonor, assim, meio dá um tapinha no ombro dela, assim, não te preocupa que já vai acabar, tá? Não te preocupa que já vai acabar. E aí, a Sarah nem termina de ver a execução do... Porque quem matou a Kelly foi a Sarah, velho. Esse que é o plot, cara, da história, cara. A advogada do Adam, a esposa dele, foi quem matou ela. Foi quem matou, porque assim, ela no escritório de advocacia que ela trabalha, o Robert, o Bob, que é ex-cunhado da Kelly. E a Kelly foi acusada de matar o irmão dele. Simplesmente sumiu todas as evidências do caso e a Kelly fugiu do lugar. E aí o Bob, ele vai lá pra onde eles estão morando, porque ele meio que vai atrás da Kelly pra acompanhar os passos dela. E aí um dia ele descobre que ela tá tendo um caso com o marido da Sarah. Tipo assim, eles são colegas de trabalho e descobre aquilo. Só que os dois não se relacionam bem no trabalho. Exato. Eles são meio que rivais ali. E aí a Sarah tinha a faca e o queijo na mão. Pra ela aquilo ali foi assim, ó, perfeito. Ela não ficou irritada porque ela tava sendo traída, porque o Adam na vida dela já estava sendo um peso. Então ela organizou tudo, o assassinato da Kelly, e ela disse pro Bob, a gente vai se vingar. E aí ela é quem mata a Kelly, e ela faz tudo pra incriminar o Adam. Gente, ela quer tanto defender ele, justamente por isso. Ela tem vários contatos, tanto lá no fórum, no júri e tal. Ela sabe como induzir as pessoas a condenar o Adam, dizendo que ela tá defendendo ele. Exato. Cara, a mulher, ela é assim, ó, ela é louca, ela é louca. Mas o pior disso tudo é que cara, depois que ela sai de dentro do presídio lá, tem uma caminhoneta lá na frente esperando ela. E lá dentro tá o Bob, que é o colega dela de trabalho, lá do escritório de advocacia. Isso. E tá dentro desse carro a filha dela, que ela teve com o Bob. O Bob vai ser com quem ela vai casar no outro dia. E ela botou o nome da filha dela de Summers, que é o nome da mulher que ela matou, cara. Tipo, olha o quão doentia ela é, cara. Ela é louca. E ela não parece no decorrer de toda a história, cara. Não parece, cara. Isso. Não parece. A autora, ela escondeu muito bem a assassina da Kelly. Teve um momento da história que, logo que eu comecei a ler, que eu ainda disse pra ti, eu acho que foi a Sarah que matou ele, porque ela tá muito afoita pra defender ele. Sim. Só que à medida que a história foi acontecendo, eu esqueci isso. E tipo, fui lendo, e aí eu comecei a desconfiar de todo mundo. Teve um momento que eu achei que realmente tinha sido o Adam, porque ele tava sendo muito escroto, muito burro. E aí quando chegou o final, eu fiquei assim, gente, essa mulher é louca. Ela é louca. Ela matou a mãe dela quando ela era adolescente. Sim. E ela matou a Kelly pelo simples fato de incriminar o Adam. Pra ela não precisar se divorciar e perder milhões de dólares com o divórcio. Então, e ela sabia que o Adam ia se dizer inocente, que ele ia ir a júri e ele ia ser condenado para ser executado. Então, assim, gente, a mulher é fora. O livro ali, depois que termina a história, ele tem como se fosse uma cena pós-créditos. Isso. Tu passa uma página ali e tem
como se fosse um prólogo, que acontece antes de toda a história do livro. Lá quando a Sarah ainda era adolescente, tem todo um problema lá que envolve a mãe dela, porque o pai dela faleceu, era o cara que sustentava a família, a mãe dela se envolveu com droga, e ela ficou de saco cheio daquilo ali, e pelo que eu li, o meu entendimento daquilo ali, ela chegou a um ponto assim que ela se viu no espelho ali e ela decidiu que a única maneira dela solucionar aquele problema era matando a mãe dela, e ela de fato fez isso, matou a mãe dela, e ela resolveu aquele problema. Ela meio que aflorou uma psicopatia dela naquela fase. Porque foi o que ela fez com o Adam. Ela juntou um conflito de interesse que ela tinha, porque o Bob era um dos sócios desse escritório de advocacia e a Sarah era outra. O Bob não tinha interesse de ficar com a Sarah no começo, ele queria que a Sarah fosse demitida do escritório para ele assumir tudo. A intenção dele era que ela ficasse irritada. Exato, e se demitisse, fosse embora. Do trabalho. Aí ele assumiria tudo, ele ficaria como o advogado principal de um grande escritório famoso de advocacia, ficaria rico com isso. Aí ele achando que falando isso pra Sarah, que eu descobri que o teu marido tá te traindo com essa mulher aqui, mostrou a foto. Que ela ia, meu Deus, eu vou se desesperar e largar o trabalho, e era o que ele queria. A Sarah simplesmente, assim como no caso da mãe dela, vou te matar pra resolver o problema, ela olhou pra aquilo ali friamente, cara, o que tu acha de a gente matar o Adam? E a gente, ao invés de se separar, a gente une força. A gente fica como dono desse escritório aqui, a gente vai ter muito dinheiro, tu vai te vingar da morte do teu irmão, que foi essa mulher que matou teu irmão, eu me vingo do Adam, porque o Adam whatever pra mim. E a gente resolve ter um filho e botar o nome da mulher que a gente matou. Que, cara, é essa psicopatia o final da história de um casamento perfeito, cara. Sim. Isso aí. Bom, depois de todo esse falatório, acho que era isso. Quer falar mais alguma coisa, não? Eu acho que é isso. Eu gostei muito da história do livro. Bem legal. Fiquei muito feliz que tu gostou do livro. Muito feliz que tu participou aqui de novo. Sempre. E eu espero que tu não dê uma adiada. Não sou escritor. Porque eu não quero dar uma de Sarah. Ela já tá vestida, ó, pessoal. Mas então, então deixa aqui nos comentários mais uma vez se vocês gostaram do vídeo, o que vocês acharam da história, se tu já leu, se tu não leu, se a gente deve então ler O Divórcio Perfeito, que a gente não faz ideia do que se é uma continuação, se é a história de algum outro personagem. Sim. E é isso aí, deixa o like, compartilha o vídeo nas suas redes sociais, ajuda a gente a divulgar o canal, fazer o canal crescer, pra gente trazer cada vez mais conteúdo pra vocês, com mais qualidade. É sempre um prazer pra mim participar desse vídeo, me chamem sempre que vocês quiserem. A próxima leitura já está decidida, aí vamos ver se o Marcelo vai começar a ler logo. Tem que ler, né? Não adianta. Tem que ler. E é isso aí, então. Fiquem bem, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.